do ano. A gente fala que onde nós apontamos a nossa cabeça é onde nós vamos seguir, é o alvo que nós vamos seguir, amém? E nosso alvo é Cristo, amém? Por isso, todo início de ano nós trazemos esse tema, Rosh Hashanah, cabeça do ano, amém? Hoje o tema da nossa palavra, não sei se tem ali um folder, é peça ajuda ao Espírito Santo. Se tiver, pode colocar, pode deixar atrás aí. Peça ajuda ao Espírito Santo. Jesus, nós sabemos que Ele nos deixou o Espírito Santo como companheiro, como amigo, amém? Não apenas como nos traz força, não apenas como aquele que nos auxilia, mas aquele que também que é meu amigo, é meu companheiro, é seu amigo, é seu companheiro, amém? E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre aquele que vem sobre as nossas vidas, aquele que faz parte, aquele que está aqui agora, amém? O Senhor, o Espírito Santo, Ele está conosco também para nos impulsionar a vencer, amém? Ele nos disse que para não termos medo, pois Jesus, Ele venceu o maligno, amém? Pois havia vencido o maligno. Eu queria abrir com vocês em Atos 2, 22. Atos 2, 22. Pode deixar o versículo ali. Então no mundo nós vamos ter aflições, amém? No mundo eu e você temos dificuldade. No mundo eu e você nós temos tristezas. No mundo eu e você nós temos alegrias também. Mas na maior parte do tempo nós nos vemos no momento de complicações, né? Um momento de dificuldade. E o nosso Senhor, Ele está aqui através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos passar por estes momentos, para que a gente possa viver esses momentos com Ele, amém? A mesma força, algo que impacta muito a minha vida, é a mesma força que estava com Jesus, é a força que hoje está disponível para mim e para você, amém? A mesma força que ressuscitou Jesus está hoje aqui comigo, com você. Muitas vezes, para ressuscitar você, sim, às vezes nós estamos mortos espiritualmente. Às vezes eu e você não escutamos mais a voz do Espírito Santo, que em algum momento nós escutamos. Às vezes eu e você estamos passando por um momento tão difícil que nós morremos espiritualmente. Mas lembre-se, aquela força que estava com Jesus está aqui disponível para mim e para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos esse privilégio. Eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, faça morada em nossas vidas, faça morada em nossos corações nessa noite, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor Jesus, como uma força, Senhor Deus. Assim, Pai, como Jesus tinha a força do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo nessa noite, nos tornando forte em Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Atos 2, 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Olha aqui, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Vou ler de novo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como bem sabem. Amém? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra, Deus, Ele deseja primeiro, assim como fala nesse versículo, Ele deseja primeiro o nosso coração. O nosso coração precisa ser aprovado por Deus. Muitas vezes a gente pensa que para o Senhor nos aprovar, para a gente se achegar perto de Deus, nós precisamos ter grandes obras. Nós precisamos fazer grandes coisas.
Na verdade, para o mundo nós precisamos ser isso, né? As pessoas, elas dizem se você é alguém ou não, se você fez algo, se você tem resultados. Hoje, né? Trazendo para esse tempo que a gente precisa dar o nosso máximo, a gente precisa ter nosso resultado e a gente precisa chegar ao final do ano e tem que bater tantas metas, tem que fazer tantas coisas, tem que ter ganhado tanto dinheiro, tem que ter tantos resultados. O mundo nos cobra muito isso, eu sei disso. Muitas vezes eu também sou cobrada, ou a gente próprio se cobra, né? Mas a gente precisa lembrar que o nosso coração, ele precisa ser aprovado por Deus. O desejo do meu coração e do seu coração precisam estar alinhados com Deus, alinhados com o desejo do Senhor, alinhados com a vontade do Senhor. Amém? 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Eu vou ler vários versículos, então quem quiser só acompanhar aqui com a gente. 1 Samuel 16:7. Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então as pessoas vão olhar para você e vão te dizer se você é apto ou não. Vão te dizer se você é apto a uma vaga, vão te dizer se você é apto a participar do ciclo de amizade dele. Vão te dizer se você teve bons resultados ou não. Mas o Senhor não olha a sua aparência. Ele não quer olhar seus resultados de início. Ele quer olhar o seu coração. Amém? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus, Ele não está focado então nas suas habilidades. Ele não está focado se você tem bons argumentos, ou se você sabe falar em público ou não, ou se sua voz é bonita para as pessoas escutarem, ou se você sabe de cor 100 versículos bíblicos, ou sabe a Bíblia inteira, ou já leu a Bíblia inteira ou não. Ele não quer saber disso. O Senhor não busca isso. Ele quer saber o tanto que nós o buscamos. O desejo do Senhor é que nós buscamos a Ele. Amém? Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos preencha, nos guie, nos transforme, então o Espírito Santo nos capacita. Sim, nós vamos ser diferentes das outras pessoas, isso é inevitável, porque nós temos a força maior. Nós temos aquele que veio para nos dar força, para nos dar alegria, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso jeito de ser, sim, porque nós temos o Espírito Santo. Então nós vamos ser diferentes. Quando eu e você chegar, ali estará o Espírito Santo. Onde você pisar, ali estará o Espírito Santo. Aquilo que tuas mãos tocarem, ali estará o Espírito Santo. Amém? Então nós seremos a diferença por aquilo que eu e você temos dentro de nós, que é a força do poder do Espírito Santo. Amém? Que está disponível para mim e para você todos os dias, todas as manhãs e noites. Então o Senhor, Ele nos capacita todos os dias para viver a verdade dEle, para viver com Ele. O Espírito Santo nos fortalece. Ele permite que a gente passe, muitas vezes, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas perversidades, por tudo. O Espírito Santo permite que nós passemos com isso, mas a gente não passa sozinho. Quantos de nós, né, passamos por dificuldades e no final a gente tem um testemunho? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não estão olhando as nossas mãos, não estão olhando aquilo que nós temos, mas elas estão olhando aquela diferença que a gente faz no ambiente. Elas estão olhando aquele diferencial que nós temos em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que aquilo que tem de maior, talvez para transformar a vida da sua casa, talvez para ser um início para os seus pais virem para a igreja, para os seus irmãos, é o seu testemunho, é a sua vida, é a sua mudança de vida. E quem nos auxilia com a nossa mudança de vida para deixar o velho homem para trás? O Espírito Santo de Deus. Pois Ele nos lapida todos os dias. Amém? Amém.
Eu quero ler com vocês em João 14, 16, 17. Pode deixar aqui, que eu já vou ler. João 14, 16 e o 17. O Espírito Santo, ele tem vários papéis na minha vida e na sua vida. Nas vidas dos cristãos, na vida daqueles que estão em Cristo, na vida daqueles que estão em igreja, que estão junto com as outras pessoas, que estão em família como a gente aqui hoje, amém? E eu quero ler com vocês alguns pontos, algumas coisas que a gente vai ler o versículo, depois nós vamos estudar e falar um pouquinho sobre como o Senhor, Ele desempenha papéis na nossa vida, como o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida, amém? Primeiro, o Espírito Santo, ele consola e guia. Então, ele é o consolador e ele nos guia. Amém? Vou ler aqui. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Pode colocar no 26 para mim também. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador. Ele está comigo, com você, a todos os momentos. Às vezes a gente esquece. A gente está tanto na correria, a gente esquece que nós temos o Espírito Santo de Deus. Que nós podemos, em todo momento, lembrar disso e receber Ele. Lembrar disso e receber força. Lembrar que que você não está sozinho e receber alegria. Lembrar que você não está sozinho, que as dificuldades vão passar. Às vezes a gente esquece, porque a gente vai vivendo, é dificuldade, a gente acha que a gente está sozinho. A gente fala muito, a gente escuta muito de que eu estou sozinho nessa vida, de que eu sou sozinho. Não, quando nós temos o Espírito Santo, nunca mais nós estaremos sozinhos. Para sempre nós teremos o conselheiro e aquele que nos guia. 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele está comigo, com você a todos os momentos. Ele vai nos guiar quando a gente esquecer. Ele vai nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez. Ele vai nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele vai nos lembrar que Jesus morreu na cruz. Ele vai nos lembrar da onde Deus nos tirou. Da morte, das drogas talvez, da prostituição, da iniquidade. O Espírito Santo, ele é o guia. Ele nos lembra quando a gente está em turbulência. Ele nos lembra, ele levanta os nossos olhos para a gente olhar para Jesus, para a gente olhar para tudo aquilo que ele fez e a gente olhar para a cruz e a gente ter uma direção. Amém? Então, com o Espírito Santo, a gente pode se perder ali no momento, mas logo, escutando, olhando para cima, olhando para a cruz, nós vamos voltar ao caminho. Amém? Nos fortalecendo, tirando a gente do tempo de dor, tirando a gente do momento de dor, nos guiando. Segundo, o Espírito Santo produz convicção do pecado. João 16, 8 ao 11. João 16, 8 ao 11. O Espírito Santo produz convicção do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode ir passando. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Então o Espírito Santo nos produz convicção do pecado. Então ele tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo, ele ajuda a gente a reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros. Uma coisa é eu chegar para você, ou alguém chegar para você ou para mim e falar: olha, você está pecando nisso, é isso que você faz de errado, todos os dias você faz isso. Então só apontando seus pecados e seus erros, certo? Imagine isso, você faz isso, teu pecado é esse, teu pecado é aquilo, e você faz desse jeito errado. Tá. De momento a gente tem dificuldade em entender tudo isso.
E provavelmente a gente vai ter dificuldade em mudar todos esses pecados, esses erros que a gente faz. Mas quando o Espírito Santo de Deus, dia após dia, não num dia só muitas vezes, a gente acha que quando a gente conhece o Senhor e a gente é cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente vai ser transformados, sabe, no mesmo segundo. Mas no nosso dia a dia, acontecendo as coisas, você vai brigar com alguém, vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai te convencer que isso talvez é errado. O Espírito Santo vai nos convencer que talvez aquilo que a gente ia falar não faria bem para outra pessoa e nem para nós mesmos. O Espírito Santo vai nos convencer que muitas vezes aquela roupa não fica legal, sabe assim? Se alguém chegasse para mim e falasse algo, eu não ia aceitar, mas quando a gente escuta o Espírito Santo de Deus e a gente reconhece os nossos pecados, a gente reconhece os nossos erros, Ele transforma as nossas vidas. Amém? Então, não é o meu esforço e a sua inteligência, a inteligência que vai fazer que a gente mude da água para o vinho, sabe? Então eu sei tudo que eu preciso fazer, eu sei minhas dificuldades, eu sei o meu ponto, eu não preciso escutar o Espírito Santo. É mentira, a gente precisa escutar o Espírito Santo. Ele muitas vezes vai nos constranger em alguns momentos. Às vezes ninguém precisou falar, apenas a gente escutou o Espírito Santo de Deus. Amém? Então tem coisas que a nossa inteligência, os nossos estudos, a nossa faculdade não vão adiantar. Apenas escutarmos o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nós. Amém? 3. O Espírito Santo dá poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O Espírito Santo, Ele nos enche, Ele nos dá poder, Ele nos unge, Ele nos capacita. A gente precisa testemunhar para as outras pessoas que a gente tem. A gente precisa testemunhar o poder que há em nós. A gente precisa testemunhar, não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo e a gente chegar em um lugar e aquele lugar continuar a mesma coisa, ou talvez pior, não tem como. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a nossa vida é testemunho vivo do que Ele faz. A nossa vida é testemunho vivo do que Ele faz todos os dias, dentro de mim e dentro de você. Amém? Então o Espírito nos equipa para a gente levar a mensagem de Cristo com ousadia e sabedoria. Então a gente pode muitas vezes ter dificuldade para falar, um pouquinho de vergonha, não muito, para chegar no meio das outras pessoas. Mas quando a gente recebe força do Espírito Santo e a gente toma posse disso, a gente passa por isso, a gente testemunha do que Ele fez. Amém? Próximo. O Espírito Santo batiza e dá dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. 12, 4 ao 11. O Espírito Santo nos batiza e dá dons espirituais. Até 4 ao 11, isso. Não, 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito. E Ele as distribui a cada um como quiser. Qual o Espírito? O Espírito Santo. Amém?
Então o Espírito Santo é que dá dons espirituais para nós. Ele nos batiza, unindo com Cristo e ao corpo da igreja. E também distribui esses dons para a gente edificar a igreja. Então esses dons não são entregues para a gente receber os dons através do Espírito Santo e a gente sentar embaixo da mesa e ficar escondido. Não, esses dons vêm a mim e a você para a gente chegar e testemunhar, para a gente ser usado na igreja, para edificar a igreja, para edificar quem está ao seu lado, para edificar a família de Cristo. Amém? 5. Próximo ponto. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo transforma o meu caráter e o seu caráter. O Espírito Santo, ele nos molda todos os dias. O Espírito Santo, ele trabalha da forma que nós possamos nos parecer todos os dias mais com Jesus. O Espírito Santo, ele produz frutos em nossas vidas. O amor, a alegria, a paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, os frutos do Espírito, esses frutos do Espírito, eles vão nos auxiliar. Quando acontecer algo na nossa vida, acontecer algum momento difícil, tiver um abençoado lá, que tiver maltratando a gente, ou tentando, porque tem pessoa que fica fazendo, parece que é o diabo, né, que usa, fica tentando fazer a gente pecar, fica tentando fazer a gente errar, fica tentando, parece que dificultando as coisas, mas os frutos do Espírito estão aí, quando essas coisas acontecem, quando aquilo que a gente não estava esperando, talvez da forma que a gente não queria, quando uma coisa não dá certo, de que forma a gente vai reagir? Quais serão os frutos que a gente vai reagir? Quais frutos? Da carne ou do Espírito? Com amor, será? Será que com alegria? O Espírito Santo faz isso em nós. Ele transforma o nosso caráter. Ele transforma o modo que a gente vai agir quando algo ruim, algo que a gente não estava esperando acontece. Porque o ser humano tem disso. Tem dificuldade desde criança, as criancinhas a gente vê. Quando acontece alguma coisa que elas não estão esperando, elas brigam, elas xingam, elas fazem birra. Não é verdade? Mas quando a gente começa a entender, a gente começa a ser trabalhado através do Espírito Santo de Deus, o nosso caráter, isso muda, a gente vai conseguir. Depois vai acontecer algo, você vai pensar, meu Deus, eu nem xinguei essa pessoa, sabe assim? Tipo, você xinga muito no trânsito. E aí, quando acontecer algo, você vai ter um momento de parar, respirar e dar algo diferente para a pessoa que te xingou. Entregar algo diferente, porque você tem algo dentro de você, você tem o fruto do Espírito. Amém? Então, todos os dias a gente buscar por esses frutos. Próximo ponto, 6. O Espírito Santo intercede através de nós. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não sei se você já passou por estes momentos que você não conseguia orar. Que você estava tão triste, talvez, ou que você estava num momento tão difícil que as palavras não saíam da sua boca, apenas lágrimas. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor recebe essa oração. O Senhor entende através do nosso Espírito Santo que está em nós,
Ele entende as nossas lágrimas, Ele entende o que nós queríamos dizer. E o Espírito Santo de Deus ora por nós, intercede por nós. Amém? Então muitas vezes, quando você vem aqui na frente e a gente te induz, fala para você orar e você não consegue orar e você fica, mas eu não consigo orar. Se ajoelhe, chore, essa é a sua oração. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por você, está orando por você. Ah, mas não tenho as palavras certas, eu só consigo falar Senhor, Senhor, Senhor. Fale. O Senhor vai receber, Ele vai entender a sua oração. E Ele vai responder a você. Amém? Então quando a gente se sente incapaz, quando a gente está fraco, quando a gente está com dificuldade de se achegar, dá seus últimos passinhos. Se esforça um pouquinho só para se achegar a Deus, que Ele vai receber. Amém? O próximo, daqui um pouquinho nós vamos fazer isso, amém? O próximo e último, o Espírito Santo, o poder do Espírito. Amém? O Espírito Santo é poder. Atos 2:17. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Sobre quem? Todas as pessoas. Amém? Então não só sobre mim ou sobre a Suelen, mas todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então o Espírito Santo se derramará sobre todos nós, sobre mim e sobre você. Amém? Nunca fui batizado no Espírito Santo, nunca recebi o Espírito Santo. Hoje é o seu dia, porque o Espírito Santo está aqui. Mesmo que você só tenha lágrimas, você será cheio do poder do Espírito Santo, pois muitas vezes é só isso que o Senhor quer. Lembra que o Senhor vê o nosso coração e Ele sonda o nosso coração? Amém? Então, talvez nessa noite você está enfrentando perdas, você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando faltas na sua vida. Mas o Espírito Santo está pronto para nos renovar nessa noite. O Espírito Santo está pronto para dar poder para nós, para dar força, para dar alegria, para transformar a nossa vida através dele. Em Romanos 15:13. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Então o Senhor é um Deus que renova as nossas esperanças. Nós precisamos ter esperança no que Deus vai fazer. Nós precisamos ter esperança de onde Ele vai nos tirar. Nós precisamos ter esperança e fé na transformação que o Espírito Santo vai fazer em nós, que o Espírito Santo vai fazer no nosso caráter, vai fazer na nossa vida e vai fazer através de nós, porque não diz só sobre mim e sobre você, diz sobre onde nós estamos, diz sobre a nossa família, a nossa casa que vai ser tocada desse poder. Amém? Então essa esperança nos mantém firmes em tribulações, nos mantém firmes em tempos difíceis e nos ajuda a ir além dos obstáculos. Muitas vezes a gente passa por algo muito difícil, depois a gente olha, meu Deus, como eu saí daquele poço? Como que eu saí daquele lugar? Eu não sei. Eu sei. É o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo, nunca se esqueça, Ele te sustenta. Muitas vezes você só pode lembrar disso, o Espírito Santo de Deus me sustenta.
O Espírito Santo de Deus me sustenta. Eu queria que você ficasse em pé. Confie no Espírito Santo de Deus que é em você. Confie na presença do Senhor que é em você. Ele é a verdadeira força. É a chave da vitória que você precisa. É a chave que você precisa para sair de onde você está ou para chegar onde você quer chegar. Eu queria que fechasse seus olhos. Que você escute agora nesse momento. O Senhor deseja que em você tenha a busca por Ele. O Senhor deseja que no seu coração anseie por Ele. O Senhor deseja que mesmo fraco você se achegue a Ele. O Senhor deseja que muitas vezes eu e você nós sejamos um pouquinho mais pequeno, um pouquinho menor, para que Ele se achegue em nós. Eu queria que você abrisse os seus olhos. Daqui um pouquinho a gente vai vir aqui na frente, a gente vai trazer nossos dízimos e ofertas também. Mas eu queria que você falasse algo. Eu queria que você falasse: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Repita isso. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Muitas vezes você só vai ter força para dizer isso. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Amém, Senhor. Para a gente vir aqui para frente, eu queria que você que preparou o seu dízimo, suas ofertas, eu queria que você trouxesse com alegria, que você trouxesse feliz aquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos, que você trouxesse, devolvesse ao Senhor aquilo que com obediência nós trazemos ao seu altar, amém? E assim que você vir, você já fique por aqui e todos os outros também venham. Eu quero que todos estejam aqui na frente, amém? Todos nós, para a gente receber do Espírito Santo, para a gente convidar o Espírito Santo a estar sobre nós, amém? Pode vir e pode ficar aqui na frente, a gente vai orar um pouquinho antes de a gente finalizar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. Pode se chegar ao altar, pode se ajoelhar, pode colocar a mão sobre o altar. Pode vir bem próximo. Se ajoelhe neste momento. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Muitas vezes pode ser a sua lágrima nesse altar. O Senhor vai receber a sua oração. Amém, Senhor Deus. Nos ajoelhamos a Ti, Senhor. Nos achegamos a Ti, Senhor. Com o coração, Senhor Deus, daqueles que esperam pelo Senhor, Pai. Daqueles que querem, que desejam o Seu Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Deus, se você ora em línguas,
Ora basenda rabassora gacenda rabassora bas. Nos enche, Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo, que a sua igreja recebam o seu poder, recebam o seu consolador, recebam o seu amigo, recebam aquele que é força, aquele que estava sobre Jesus, agora está sobre nós, o Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Inunda nossas vidas, Senhor Deus. Enche os nossos corações, Senhor Deus. Incendeia em nós, Senhor Deus. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem a Sua presença, Senhor Jesus. Nós não somos nada sem a Sua presença, Espírito Santo. Enche, enche, enche com o Teu poder, Senhor Deus. Receba as orações, Pai. Receba, Senhor Deus, as lágrimas, Senhor Deus, que caem no altar, Senhor Deus. Muitas vezes, Pai, as dificuldades, Senhor Deus, de orar, Senhor Deus, de clamar a Ti, Senhor Deus, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por você. Ore nessa noite, peça ajuda para o Espírito Santo, a tua dificuldade, as suas tristezas. Peça ajuda no Espírito Santo, aquilo que te entristece. Peça ajuda ao Espírito Santo, aquilo que aos seus olhos, aos olhos terrenos, é muito difícil, ou que nunca vai acontecer o milagre que você espera. Peça ajuda àquele que auxilia, aquele que dá poder, aquele que dá força. Peça ajuda àquele que mora dentro de você e que não te deixa sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, em nossos corações, Pai. Que onde nós chegamos, Senhor, ali estará o Seu Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Senhor, que onde, Senhor Deus, cada um dos Seus filhos irem, Senhor, o Senhor estará conosco, Pai. O Senhor estará, Senhor Jesus, dentro de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Transforma o nosso caráter, Espírito Santo. Transforma, Pai, o nosso, Senhor Deus, nossa dificuldade, Senhor Jesus. Nos tira, Espírito Santo, do pecado, dos erros, da morte, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor Deus, que é palpável em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por se fazer presente neste momento, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por, Senhor Pai, ter aberto os nossos ouvidos, Senhor Deus, os nossos olhos para ver a Ti e para escutar essa palavra, para que essa palavra entre os nossos corações, Senhor Jesus, e que todos os dias a gente possa viver essa realidade, Senhor Deus. Eu abençoo a Sua igreja, Senhor Deus. Eu abençoo os Seus filhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Leve, Senhor Deus, com segurança para suas casas, Senhor Deus. Guarde as suas vidas essa semana, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que será uma semana de mudança. Eu creio que essa semana você vai receber mais e mais. Você vai escutar o Espírito Santo e você nunca mais vai se sentir sozinho. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.